Graça e paz, igreja. Bom dia. Glória a Deus. Que momento maravilhoso de louvor, de intercessão. Vamos agora mergulhar na palavra do Senhor. Amém? Quero dar as boas-vindas aos irmãos e irmãs que nos visitam pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, bem-vindos. Aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais e aqueles que estão aqui conosco hoje e estão também nas redes sociais. Então, que Deus fale conosco e nos abençoe ainda mais. Amém, meus irmãos? Quero orar com você. Quero orar para que a gente possa agora mergulhar na palavra do Senhor. Hoje nós estaremos lendo bastante a Bíblia. Quero gastar um tempo bem significativo lendo várias porções das Escrituras com os irmãos. Então vamos pedir a bênção de Deus agora? Vamos falar para Deus: Senhor, se revela para mim, fala comigo, usa o teu servo, o pastor, usa essa igreja, usa os irmãos dessa igreja para serem instrumentos de Deus na minha vida. E guarde isso no seu coração, meu irmão. Fique sempre muito sensível a Deus, porque Deus ele pode se revelar para você e para mim das formas mais variadas. Desde um abraço bem apertado, bem caloroso de um irmão, até mesmo num toque que um outro irmão dá ao irmão no momento em que estaremos orando, ou no momento do louvor, que a gente está louvando a Deus e está desejando bênção, irmãos. A gente simplesmente, muitas vezes um toque que passamos a alguém, Deus pode nos usar como um canal de cura, um canal de libertação, porque tudo que acontece num culto é um momento sagrado. Nós estamos aqui para adorar a Deus, então Ele passeia entre nós. É normal que no momento da palavra, é o grande momento onde nós abrimos a palavra, ficamos atentos para que Ele fale conosco. Mas Deus pode falar com você por meio da letra de um louvor. A letra de um louvor. Talvez a resposta que você precisa de Deus virá por meio da letra de um louvor. Ou quem sabe da leitura bíblica do irmão, da irmã que faz a abertura. Ou ainda da intercessão do irmão. O irmão intercede em cima do seu problema e você naquela hora nota que Deus está te dando uma resposta. Então, são em momentos assim que a gente tem que estar atento e se apropriar e dizer no nosso coração: amém, eu recebo essa palavra. Amém, meus irmãos? Então vamos orar mais uma vez para que Deus nos abençoe ainda mais, porque eu não tenho dúvida que você já foi abençoado, não foi? Eu já fui abençoado, eu já fui ministrado. Eu poderia ir embora daqui sabendo que senti a presença de Deus, mas eu quero crer que Deus tem mais para nós, amém? Então vamos orar agora. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e peça agora ao Senhor: Senhor, fala ao meu coração em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento tão importante, tão sagrado, que é o momento em que estaremos agora, Senhor, lendo a Tua palavra. Senhor, fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração, ao profundo da nossa alma. Usa a Tua palavra, pelo poder do Teu Santo Espírito. Toca nos meus lábios e que, ó Deus, o Senhor possa revelar os segredos dos nossos corações e possa nos ajudar nesse momento tão importante, que é o momento em que estaremos mergulhando no Teu texto sagrado. Ó Deus bendito, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo e nos abençoa grandemente, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém. Hoje eu quero continuar falando com os meus irmãos sobre a vida de Abraão, só que nós estaremos lendo outros textos antes de irmos para Gênesis. Abraão não tem saído do meu coração, meus irmãos. Abraão tem sido a minha meditação nesses últimos dias. E eu quero te dizer que Abraão,
ele serve para todos nós como um grande modelo e exemplo em várias áreas da nossa vida. Então, eu convido o meu irmão a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 7, na grande pregação de Estevão. Atos 7, versículo de número 5, ou melhor, Atos 7, isso, versículo de número 5 e versículo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, capítulo de número 7, aliás, versículo de número 5 e versículo de número 17. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler apenas nesse primeiro momento esses 2 versículos. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e, depois dele, os seus descendentes possuiriam a terra. Embora, naquele tempo, Abraão não tivesse filhos. Presta bastante atenção aqui. Deus não lhes deu nenhuma herança aqui. Guarde essa palavra, herança. Herança. E o texto e as palavras de Estevão são muito curiosas. Ele não teve nenhuma herança, inclusive na NVI traduz como o espaço de um pé. Ora, ele não teve a herança do tamanho de um pé. Aonde? Em Canaã. Ora. Mas ele não teve promessas? Teve. Mas ele não desfrutou da herança? Não. De nada. O texto está dizendo que não teve nem o espaço de um pé. Lembrem-se disso, para ele enterrar sua esposa Sara, ele teve que comprar a terra para enterrá-la. Ele não tinha. Ué, mas Deus não tinha dito, olha para um lado, olha para o outro, para leste, oeste, norte, sul. E ele não estava lá? Estava, mas ele possuía. Não, a herança ainda não. Agora vamos para o 17. Guarda essa palavra, herança. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, agora presta atenção. Aqui, Estevão pregando, fazendo aquela grande pregação aos judeus, aonde ele se torna o primeiro mártir. Ele está falando da vida de Abraão. E ele usa agora que, ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa. A outra palavra, lá nós vimos no versículo 5, herança. Agora a gente está falando da promessa. Percebam, tem vezes que nós lemos a Bíblia, não nos detemos a essas palavras, nós não percebemos, achamos que é a mesma coisa. Não, herança é uma coisa, promessa é outra coisa. Promessa tem a ver com algo que Deus prometeu e a herança com algo que nós estaremos desfrutando. Então aqui o texto está dizendo, ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, em tese, recapitulando uma história bem linda e maravilhosa que a maioria dos irmãos conhece, mas eu vou resumir para quem não conhece. Deus manda com que Abraão vá para um lugar que ele não sabia aonde era, e ele vai. Quando ele chega lá, Deus diz, este é o lugar, esse é o seu lugar, mas eu vou dar, não para você necessariamente,
mas para os seus descendentes. Pastor, então não era de Abraão? Sim, mas não. Por quê? Porque a promessa de Deus para Abraão se cumpriria na vida dos seus descendentes. Olha que interessante. E quando nasce Isaac, então cumpre-se o quê? A promessa. E com Isaac ele já começa a desfrutar de parte dessa herança. Mas Deus tinha dito que eles ficariam 400 anos longe. E aí é onde vem a história de Isaac, depois de Jacó. Eles descem para o Egito. Lá no Egito eles ficam e crescem e são abençoados. E ficam lá por volta de 400 anos. E agora regressam aonde? Regressam para Canaã. E somente com Josué que eles de fato conquistam a terra, conquistam Canaã. Logo, entre a herança e a promessa demorou por volta de 400 anos, meus irmãos. Que coisa linda! Vocês vão entender, hoje essa mensagem vai ser muito mais do que uma reflexão. Vai ser um reposicionamento na nossa vida. Porque, como eu disse há pouco, Abraão é um modelo para todos nós o tempo todo. Um exemplo de ser humano, um exemplo de pai, um exemplo de líder, um exemplo de fé. Abraão é um exemplo, irmãos, ele é um exemplo, abundantemente um exemplo. Um exemplo de perseverança, um exemplo de obediência e um exemplo de como nos tornarmos amigos de Deus. E por que eu quero trabalhar em cima desse tema, e esse tema tem sido assim tão pertinente ao meu coração? Porque nós confundimos o tempo todo muitas coisas de Deus. Deus promete algo e quando não se cumpre a gente fica todo frustrado. Então hoje você vai aprender o que é promessa e o que é herança. É tão simples, mas é tão complicado. E Abraão era essa pessoa que nada o impedia, nada o parava. Então agora vamos ler. Eu quis ler esses 2 versículos apenas para vocês enxergarem, e inclusive no texto em original, no grego, tem essas diferenças mesmo. Uma coisa é a herança, outra coisa é a promessa. Bom, o que é uma herança, meu irmão? É algo que você recebe. Quando? Quando morre aquela pessoa pela qual prometeu. Essa questão, por exemplo, por que seguramos na Bíblia? Deixa eu só explicar uma outra coisa. É o Velho Testamento e o Novo Testamento. Pode ver que Jesus nos deixa uma nova aliança e um novo testamento. O que é um testamento? O testamento é um documento que alguém cria e assina e registra, dizendo que logo depois da morte, aquela pessoa herdará. E quanto é o tempo de validade do testamento? Não tem fim. Então, por exemplo, uma pessoa, um papai, uma mamãe, está ali nos seus últimos momentos de vida, ele faz um testamento. A empresa que eu tenho, a terra que eu tenho, os gados que eu possuo, vai ficar para o meu filho A, para a minha filha B, para o meu neto e e assina. Então já está valendo no momento que faz o testamento. Mas quando ele é ratificado, quando ele realmente se torna uma execução na morte do patriarca ou da matriarca. Só com a morte. Deixa eu ensinar uma coisa para você aqui. O seu Jesus morreu por você? Morreu ou não? Deus morreu por nós, na pessoa de Jesus? O testamento já está válido para a glória de Deus. Ele morreu. A morte de Jesus é o ato legal e espiritual de Deus Pai e Deus Espírito Santo dizendo, está feito.
E é por isso que o apóstolo João registra, quando na cruz Jesus disse, está consumado, ou seja, está feito todas as coisas, aleluia. Nós seguramos nas mãos o testamento do próprio Deus que vira homem, Ele é 100% Deus, Ele é 100% homem, e nós agora desfrutamos do quê? De todas as suas promessas e das suas heranças. Posso ouvir? Glórias a Deus. Está válido, Deus já tinha profetizado, mas Deus não tinha morrido e Deus morreu em Jesus. Ou seja, o testamento está validado. E qual é o tempo da duração? É para todos sempre, é para todos os filhos e é para a eternidade. Aleluias! Por isso que nós seguramos nas mãos um livro de promessas. Promessas em que Deus nos dá, no entanto, essas promessas, elas acontecerão na nossa vida no tempo de Deus. Ou seja, nós desfrutaremos da herança quando Ele quiser. Abraão é chamado pai da fé, porque ele recebeu uma promessa de Deus, saia da tua terra. Ele sai, ele chega no lugar, Deus diz, olhe para a areia da praia do mar, ele olha e Deus diz, assim serão seus descendentes, se você puder contar, olhe para as estrelas e conte, assim serão seus descendentes. E Abraão creu na promessa, mas ele não desfruta plenamente da herança, porque quem desfrutaria de tudo isso era o seu filho Isaque. Deus milagrosamente cumpre a promessa, porque a promessa tem a ver com o milagre de Deus, e nasce Isaque. Ou seja, em Isaque já foi o primeiro cumprimento da promessa e da herança, mas essa herança só se torna plena onde? Quando eles voltam 400 anos depois e conquistam a terra. Agora aquela terra passa a ser deles de fato. Poderíamos dizer que com Josué a escritura foi passada, mas a plenitude dessa promessa acaba sendo apenas em Jesus, porque Jesus é o grande descendente de Abraão. Então Jesus, ele é esse grande descendente, por isso que Paulo vai falar em Gálatas, que Deus promete a Abraão que se cumpriria essa promessa na sua semente, ou seja, no seu descendente e não nos descendentes, porque era como se Deus estivesse dizendo em meio às suas profecias, tudo isso que você está vendo, Abraão, parte vai acontecer com o seu filho, parte vai acontecer com o seu povo, mas o grande cumprimento acontecerá com o meu filho, que nascerá um dia milagrosamente da tua semente, e ele redimirá todo mundo, e o projeto de Deus se estabelecerá onde? Na plenitude dos tempos. E assim vem Jesus, e ele nasce milagrosamente, ele cresce, ele vive, ele realiza a obra, e ele morre em nosso lugar, ou seja, está tudo feito, a promessa de Deus está feita. Por isso, meu irmão, glorifique a Deus pela obra de Jesus, glorifique a Deus porque Ele te salvou, Ele te lavou, Ele te perdoou, Ele te remiu, Ele venceu o diabo, Ele venceu o pecado, Ele venceu todas as coisas, e um dia Ele vai voltar para o quê? Para te buscar, aleluias. Perceba, meus irmãos, ainda não chegou a volta de Jesus, nós estamos na promessa, mas essa herança da vida eterna a gente vai desfrutar lá na frente, ou não? Quem é que desfruta a herança da vida eterna? Só aqueles que já partiram em parte, porque um dia, quando chegar o acerto de Deus dos últimos tempos, aí sim, nós desfrutaremos de toda a herança. Mas voltando, por que Abraão é tão importante, meus irmãos? Porque talvez você esteja dizendo como eu. Enquanto eu fazia as minhas lições de casa, desde o primeiro dia que eu vim aqui pregando sobre Abraão, e a minha primeira mensagem foi quando eu falei sobre Abraão e Sara e Agar e Ismael, e depois vim falando vários temas sobre Abraão, eu lendo aqui o texto da mensagem de Estevão, eu falei assim, mas Deus não deu a Abraão? Deu. Mas Deus deu a promessa. Abraão não tinha, meus irmãos, isso é interessante, ele não tinha o tamanho do pé dele como propriedade ratificada, porque ele ainda estava vivo. Em outras palavras, Abraão era o testamento vivo da promessa. Ele precisava morrer para que se cumprisse em Isaque.
Ou seja, Abraão é esse pendão que era praticamente um testamento ambulante. Mas quando nasce Isaac, aí se cumpre a promessa, como eu mencionei, o começo da promessa, pelo qual vai ser a plenitude da promessa só em Jesus. Então, guarde essas palavras: a herança é uma coisa e a promessa é outra coisa. Você tem vivido em busca da herança? Ou você tem vivido em busca da promessa? Deus nos fez promessas que no tempo dele se repercutirão em herança, mas é no tempo de Deus. Aqui vai ser um divisor de águas. É onde a gente se perde o tempo todo, porque a gente começa a seguir a Deus e a gente fala: eu quero a minha herança, Senhor. Aí Deus não cumpre, aí a gente desanima. Mas hoje Deus vai te ensinar e vai me ensinar o que é a promessa e o que é a herança. Porque a promessa tem a ver com o Deus se revelar a nós, mas a herança tem a ver com o tempo de Deus na nossa vida. O tempo de Deus na nossa vida. E aqui pega todos nós. Por quê? Porque muitas vezes somos ansiosos, somos preocupados, ou quem sabe já abandonamos, já desistimos, não ligamos mais, e aí a gente vai se confundindo o tempo todo. Então vamos ler novamente aqui esse texto de Atos 7, do 5 inclusive até o 11, vamos ler outros versículos. Está dando para entender um pouquinho? Está dando ou não? Atos 7, do 5 ao 11, vamos ler as palavras de Estevão, ou melhor, do 5 ao 17. E agora vamos ler vários textos bíblicos. E Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e, depois dele, os seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, Deus lhe falou desta forma: a sua descendência será estrangeira em uma terra estrangeira, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Eu, porém, castigarei a nação a qual servirão como escravos, disse Deus, e depois de tudo sairão dali e me adorarão neste lugar. Versículo 8. Então deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias após o nascimento. Mais tarde Isaque gerou Jacó, e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Deus, porém, estava com ele e o libertou de todo o seu sofrimento, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou os nossos antepassados na sua primeira viagem. Na segunda viagem dele, José se fez conhecer pelos seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar Jacó, o seu pai, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde ele e os nossos antepassados faleceram. Os seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado do filho de Hamor, em Siquém, por certa quantia. Ao aproximar-se o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Até aí. Agora vamos ler, irmãos, Hebreus, capítulo 11 de Hebreus. Abram suas Bíblias em Hebreus 11, versículo de número 8 em diante. Hebreus 11, 8. Vai falar também sobre Abraão. Deixa eu ensinar uma coisa rapidinho aqui para vocês, meus irmãos. Hoje com a tecnologia está maravilhoso. Nos meus dias de novo convertido, quando li uma passagem na Bíblia e não entendia,
eu perguntava para o meu pastor, eu ia num dicionário e ali eu tentava aprender. E eu me recordo que meu pastor disse logo de cara para mim: pastor Raimundo, compre um dicionário bíblico e uma concordância bíblica. Puxa, foi uma benção. Mas naqueles dias a concordância bíblica era, irmãos, desse tamanho, um tijolão. A melhor, né? Tinha as resumidas, mas as melhores. Comprei elas, fui para o seminário. E ali pude aprender muito mais e comprar muitos outros livros para me aprimorar. Hoje nós temos o celular. Hoje nós temos várias bíblias digitais e várias concordâncias bíblicas. Deixa eu dar uma sugestão de uma aqui, que é uma chamada My Bible. Ela é espetacular, espetacular. Então, o que eu quero dar como uma lição de casa para vocês aprenderem muito? Quando você pega, por exemplo, e põe Abraão na My Bible, vai aparecer todos os versículos que cita Abraão. Quer conhecer mais sobre Abraão? Faça isso. Pegue uma concordância, um livro, ou pegue uma concordância bíblica, e você vai ver centenas de versículos, e aí você vai lendo todos eles. Abraão sendo citado no Pentateuco, Abraão sendo citado pelos profetas, Abraão sendo citado pelos livros históricos, Abraão sendo citado no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas, no Apocalipse, e aí vai. E aí você vai entender a vida e a obra de Abraão. Isso é maravilhoso, porque aí a gente consegue entender um pouco a importância dessa pessoa. Como eu disse, irmãos, Abraão é um exemplo para todos nós há 4.000 anos. Há 4.000 anos, meus irmãos. Há 4.000 anos. Como pode alguém ser exemplo para nós há 4.000 anos? Ele foi. Deus o separa. Deus o separa com o seu dedo sagrado. Mas Abraão também fez o seu papel. Abraão era muito dedicado, era muito disciplinado. Abraão era uma pessoa extraordinária. Ao lermos a vida e a obra de Abraão, ele é extraordinário, porque olha só, hoje a gente vai estar trabalhando sobre essa temática da promessa, da herança, mas presta bastante atenção. Abraão reinventa, ele reinventa o quê? A fé desse Deus poderoso e soberano. Ele reinventa a maneira de agradar a Deus e de servir a Deus. Quando o quê? Quando não tinha igreja, quando não tinha tabernáculo, quando não tinha templo, quando não tinha nada, nem Bíblia. Ele ouvia Deus e ele entendeu Deus, e ele praticou a vontade de Deus sozinho num primeiro momento, e logo no segundo momento com a sua família e com os seus soldados. Pensem nisso, meus irmãos. Hoje vocês precisam de mim, os alunos do seminário precisam dos professores, nós precisamos uns dos outros, para quê? Para a gente dar um passinho ali para acertar, não é assim? E aí o pastor vem, prega uma mensagem, o irmão vem falar aquela mensagem, o pai chega em casa, puxa a orelha do filho, da filha, os filhos dos pais, e assim a gente vai ouvindo e crescendo um pouquinho. Abraão não precisava nada disso. Abraão ouvia Deus, obedecia, cumpria, permanecia, perseverava, e a promessa de Deus se cumpre na vida dele. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? A gente não vai criar aqui um altar a Abraão, tá? E para ninguém, porque nós adoramos só Jesus, amém, meus irmãos? Mas ele é uma referência. Ele é uma referência no cristianismo, ele é uma referência no judaísmo e até mesmo no islamismo. Ele é uma referência. Então, quando a gente começa a entender a grandeza desse homem, a gente começa a se sentir muito mais pequeno. As vaidades, as soberbas, o conhecimento, a arrogância, cai por terra. Por quê? Porque Abraão é extraordinário. E Abraão serve como modelo para nós, homens, e para as irmãs. Por quê? Porque ele é realmente o pai da fé. Então, vamos ler agora Hebreus 11, 8 em diante. Vamos ler do 8 ao 19. Olha só. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, a própria Sara também pôde ter filhos, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim,
Daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes numerosos como as estrelas dos céus e incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa. Presta bastante atenção nesse versículo. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Viveram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto de sacrificar o seu único filho. Versículo 18. Vamos ler até o 19. Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque, a sua descendência há de ser considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Aleluias! Aqui eles estão dizendo, o escritor de Hebreus está dizendo o seguinte: olha, eles viram a promessa. Eles saudaram ali pela frente, como se estivesse logo ali diante deles, mas eles continuaram vivendo debaixo dessa promessa, não herdaram tudo como gostariam. Por quê? Porque eles aguardavam uma pátria superior, aleluia. Meus irmãos, hoje eu quero que você guarde isso no seu coração. A gente faz muitas confusões, porque a gente fica esperando a herança, a gente fica esperando se cumprir algumas coisas, e quando não se cumpre, a gente se emburrece muitas vezes para Deus. Fique firmado apenas na promessa, porque aquele que te prometeu, Ele cumprirá. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso de Israel, e no tempo dEle, da forma dEle, Ele vai te fazer desfrutar a herança. Amém, meus irmãos? Descanse sobre essa questão, descanse, porque nós muitas vezes ficamos em busca da herança. A gente quer herança, mas Deus está dizendo para nós: olhe para a promessa, porque quem tem olhos fixos na promessa, desfruta da herança, mas quem fica buscando apenas a herança, perde os seus olhos e a sua visão da promessa. Por quê? Porque o diabo é expert do quê? De jogar água nos nossos feijões. Para quê? Para que a gente se perca nessa caminhada, e é por isso que muitos pegam atalhos, buscando apenas as suas heranças. Mas quem está firmado na promessa, permanece, prevalece, vence o diabo, vence a carne, vence o mundo, porque ele aguarda uma pátria superior. Qual é essa pátria, meus irmãos? É Canaã celestial. E por isso o saudoso hino é uma verdade: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça, porque eu vou caminhando para Canaã. Meus irmãos, essa é a grande questão. Podem ver, a nossa igreja, o nosso contexto é tão materialista, porque as pessoas estão em busca da herança, querem a herança, e ficam emburrecidos, porque Deus não faz o milagre. Meus irmãos, nós podemos gerar milagre? Não, irmãos. Quem gera milagres é o Santo de Israel, é o Senhor, e a gente fica apenas na promessa. Enquanto eu fazia minhas lições de casa, eu fiquei pensando, e Abraão, ele se sacrifica, ele vai para uma terra longínqua, e ele não desfruta da herança, como lemos no discurso de Estevão em Atos 7, nem o tamanho de uma pisada de um pé. E você não vai ver em nenhuma passagem bíblica ele exigindo de Deus: Senhor, eu não aceito minha mulher ser estéril, eu não aceito ter caído na lábia de Sara para eu me deitar com Agar, e agora eu estou com um problema dentro de casa.
Abraão, como que ele era, meus irmãos? Abraão era resolvido. Abraão, ele entendia a vida, ele era um ser humano brilhante. Percebam, ele era uma pessoa admirável, ele se sacrifica tanto, não tem o desfrute necessariamente da herança, como ele esperava, mas ele está firmado na promessa. Aí eu te digo, e a promessa, pastor, saciava a vida de Abraão? Claro, porque na promessa, o que está subjacente à promessa? É quem prometeu. Então, em outras palavras, por que a promessa satisfazia tanto Abraão? Porque ele tinha os olhos fixos em quem prometeu. E quem prometia algo para Abraão? O próprio Deus, o eu sou, que sou, o eterno. Então, em primeiro lugar, o que eu vejo aqui na vida de Abraão? Deus bastava para Abraão. Aleluias! Abraão era uma pessoa próspera, era resolvido. Quando ele sai de Harã, ele já sai com posses, já sai com pessoas, com bênçãos, com escravos, com gado, com riqueza. Pouco tempo depois, ainda em Gênesis 12, ele vai para o Egito. Chega lá no Egito, ele fala para Sara: olha, Sara, você é muito bonita, o faraó, quando tomar conhecimento que você é minha esposa, possivelmente vai me matar. Então diga que você é minha irmã. Aqui ele comete um deslize, um erro. Porque ele pratica uma meia-verdade. Porque de fato Abraão era meio irmão de Sara. Era mesmo. Mas aqui dá para ver que ele usa a meia-verdade para enganar. Tanto é que Deus amaldiçoa Faraó. Porque Faraó pega Sara para que ela se torne esposa dele. Inclusive nós não sabemos, é um mistério, porque vai ter uma discussão se realmente Faraó tinha casado-se com Sara. E Abraão naquele momento simplesmente não pôde fazer nada, porque senão morreria ele e todos os dele. Inclusive Ló, que estava sob o cuidado dele. Outros vão dizer, não, jamais, Faraó só pega Sara para tentar casar-se. Outros vão dizer, não, de fato é possível que ela tenha se tornado esposa de Faraó. Mas o texto bíblico vai falar que, de uma forma misteriosa, Deus se revela para Faraó e para toda a corte, e amaldiçoa o Egito e amaldiçoa Faraó. E aí Faraó tem o conhecimento de quê? De que Abraão era não só o irmão, meio-irmão, mas era o marido de Sara. E ali ele repreende Abraão. E pode ver que nas palavras de Faraó a Abraão fica quieto. Porque Faraó diz, por que você mentiste? Por que você não falou logo que ela era tua esposa? Sai daqui, vai embora daqui. Em outras palavras, some daqui, homem abençoado, porque o teu Deus está me castigando. E aí ele sai. Quando ele sai, o texto bíblico lá em Gênesis 12 mostra que ele sai muito mais rico, com ouro, com prata, com gado, ovelha e com servos. Possivelmente é quando ele leva também Agar aqui. Ele se enrosca mais um pouco. E olha só que interessante, ele sai abençoado. Percebe, irmãos, talvez esse é o grande ponto. Abraão era um homem próspero. Ele era um homem próspero, mas os olhos de Abraão não estavam na prosperidade. Os olhos de Abraão estavam na promessa, não estavam na herança. Ele era rico, mas ele não possuía a terra como de fato Deus tinha prometido, porque ele era o testamento vivo de Deus, para que um dia um milagre chamado Isaac acontecesse na vida dele e o povo de Israel. Em outras palavras, ele era próspero, mas o coração dele não estava na prosperidade, o coração dele estava na promessa, porque quem olha para a promessa se encontra com quem prometeu. Aleluia, meu irmão, olhe para a promessa e viva a promessa e desfrute de quem te prometeu, porque ele vai se revelar para você. Ele se revelou para Abraão. Abraão já era próspero, e percebam, e olha que coisa curiosa, enquanto eu fazia minhas lições de casa, eu achei uma Bíblia minha antiga, e eu anotei no rodapé da minha Bíblia, no Egito, Abraão não constrói altar. No Egito, Abraão não constrói altar. No Egito, Deus se revela misericordiosamente a Abraão, a Sara, protege, prospera ele, mas o Egito não é lugar de construir altar, porque altar nós só fazemos na terra da promessa. Aleluias! Ele não constrói altar no Egito, mas ele constrói, ao regressar para Canaã, ele constrói os altares para adorar o seu Deus. Então, como eu dizia há pouco, Abraão era uma pessoa que Deus bastava para ele. Os olhos dele não estavam na prosperidade,
Os olhos dele não estavam na esposa, os olhos dele não estavam nos empregados nem no gado, os olhos e o coração de Abraão estava em Deus. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Isso é maravilhoso. Filho, sabe qual que é muitas vezes o nosso problema, o seu problema? É porque você precisa de coisas, você precisa de objetos, você precisa de pessoas. E eu não estou dizendo aqui que você tem que praticar aquilo que o catolicismo até ensinava como voto de pobreza. Não, deixe de modéstia. Porque irmãos, a gente vive umas paranoias o tempo todo. Nós somos assim. Ora, eu não estou dando certo na vida, você fala, eu sou um abençoado por Deus, porque não está dando nada certo. Porque, Deus não quer que eu prospere, porque essa prosperidade é maligna. Não, meus irmãos. O que é maligno é um pensamento como esse. Você tem que viver o que Deus deseja para você. Ora com muito, ora com pouco. Se Deus sonhou para você que você vai ser um profeta dos desertos, então é dos desertos. Você vai querer o quê? Palácio nos desertos? Você vai ser profeta. Mas é porque a sua vocação te dará um norte com relação a você. Por que eu estou falando isso? Pessoas mal resolvidas, muitas vezes, elas atribuem a sua infelicidade como uma bênção. Não, meu irmão, Abraão não era assim. Abraão era trabalhador, Abraão era dedicado, Abraão era zeloso, Abraão socorre o seu sobrinho, Abraão luta, Abraão era uma pessoa, inclusive, humilde, meus irmãos. Abraão tinha clareza de papéis, ele era um poderoso nos seus dias, um homem muito poderoso, mas ele prestigia Melquisedeque. Olha o papel. Ele olhava Melquisedeque como seu líder. Ele dizima de tudo que possuía a Melquisedeque. Pensa como foi o dízimo de Abraão aqui. Foi muitas posses. Ele deu com alegria, com desprendimento, com generosidade, porque ele via que Melquisedeque, o sacerdote de Salém, era de fato o seu líder espiritual, porque você não vai dar a quem não é, você dá para aquele que está acima. Ou seja, Abraão, ele era gigante, ele amava a sua prole, ele defendia o seu povo, vivia em harmonia com os estrangeiros, ele estava em clareza de papel com o seu líder. Ou seja, olha que coisa fantástica. Então perceba, a gente tem que ser bem equilibrado, meus irmãos. Muitas vezes a gente está vivendo vidas de insucesso e a gente atribui o nosso insucesso a Deus. Não, muitas vezes o nosso insucesso é em função das nossas besteiras. Não somos trabalhadores dedicados, não somos disciplinados, não somos zelosos, não nos atualizamos. E aí vem o desemprego e a gente fala, o diabo roubou minha bênção. Não foi o diabo não, foi a nossa inconsequência. A gente tem que ser muito frio nisso, a gente tem que ser muito coerente nisso. Vamos trabalhar de forma errada, fazemos o que queremos, aí somos mandados embora, foi o diabo. Não foi você que não foi uma pessoa que se enquadrou. Então perceba, Abraão era uma pessoa que os olhos dele não estavam nas coisas, mas as coisas eram importantes. Mas o que era mais importante para Abraão? Era o seu Deus, a sua fé em Deus, a sua fé nas promessas. Vamos ler um outro texto, meus irmãos, Hebreus. Abra sua Bíblia agora em Hebreus, Romanos. Romanos 4, 17. Romanos 4, 17. Olha só que coisa linda, meus irmãos. Esse texto é maravilhoso. Esse texto é esplêndido para retratar isso que nós estamos tratando. Olha como Deus bastava para Abraão. 4,17 diz assim, do 17 até o 21. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Perceba, irmãos, Abraão, ele foi chamado para abençoar muitas nações, mas ele não possuía nada. Até esse momento não, nem a planta de um pé, mas ele possuía tudo. Eu não dei o título da minha mensagem, né? Ele, Abraão, possuía tudo, mas ao mesmo tempo não possuía nada. O que ele possuía que era tudo? Deus e a promessa. Vem cá, você tem Deus na sua vida? De verdade. Você vive a promessa? Você tem tudo, meu irmão. Você tem tudo. Mas ao mesmo tempo, se você não tem Deus de verdade, essa fé que se lança a Ele incondicionalmente,
Você pode até ter muitas coisas, mas não possui nada. Abraão era essa pessoa que possuía tudo, mas não tinha nada. Quando eu me refiro ao nada aqui, é a herança naqueles dias. Porque o que ele tinha de fato era Deus. Deus era o seu tudo. Deus era a sua porção. Deus era o seu arrimo. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? E ele ainda se torna a bênção de muitas nações. Ele é resolvido. Ele é seguro. Continuemos. Abraão como está escrito, versículo 17, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos, e chama as coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim o pai de muitas nações, como está escrito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, porque estava plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aleluias! Abraão é essa pessoa extraordinária, meus irmãos, contra tudo de errado, continuava firme na promessa, porque quem verdadeiramente está firme na promessa, desfruta da pessoa de Deus. Para Abraão, o que era mais importante na sua vida? Era a pessoa de Deus. Deixa eu te perguntar aqui de todo o meu coração a você, meu irmão, não precisa levantar a mão nem responder para nós, mas responda no seu coração. Será que você tem tido essa fé em Deus, em que Deus te basta? Porque se você está à procura de pessoas, de coisas, de objeto, ou quem sabe de herança, você já saiu da promessa. Porque no dia que você realmente se fixar apenas na herança e dela viver, com certeza os seus olhos se perderão da promessa. Mas no dia em que os seus olhos estiverem apenas na pessoa de Deus e na sua promessa, você tendo ou não tendo, você continuará no caminho de Deus. Aqui muda tudo, e eu gosto muito de falar a vocês, principalmente no meu pessoal, eu gosto de falar e de mostrar, eu gosto de fazer essa pergunta: será que realmente o irmão se converteu? Será que realmente você nasceu de novo? Meus irmãos, não deixe de fazer essa pergunta, porque muitas vezes a gente está dentro da igreja há 20, 30, 40 anos, e nós não nos convertemos de verdade. A gente está esperando a herança e não a promessa. Deus não nos basta. A gente precisa de alguma coisa a mais, e sempre a mais. E eu quero te dizer que nada vai preencher o teu coração, a não ser o eterno. É o eterno que você precisa, que eu preciso. É o eterno que as pessoas precisam. Enquanto eu não entendo que o eterno deve nos bastar, eu vou ficar buscando coisas, eu vou ficar buscando filhos, esposa, emprego, profissão, bênção. Percebam, Abraão era muito resolvido. Ele era muito resolvido, ele vai para o Egito, ele sai do Egito, ele volta para casa, para o lugar que Deus tinha dado a promessa, e ele vive. O que Abraão vivia? Então, ele vivia desfrutando da presença de Deus, meus irmãos. Abraão era uma pessoa totalmente desprendida. Por quê? Porque ele tinha Deus. Quer conhecer um cristão de verdade? Ele é desprendido. Ele é desprendido. Como assim, pastor? Se as coisas estão bem, ele está feliz. Se as coisas estão mal, ele está feliz. Por quê? Porque ele tem Deus. Ele tem Deus. Quando Deus abre uma porta a mais, faz um milagre, ele louva a Deus. Por quê? Porque é Deus que faz no tempo dele. Ou seja, nós vamos desfrutar das heranças no tempo de Deus, segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade. Eu noto na vida de Abraão isso, irmãos. Ele vivia debaixo da promessa, buscando o quê? A companhia de quem prometeu.
A companhia de Deus bastava para Abraão continuar perseverando em meio a todas as dificuldades. Deixa eu te perguntar, meu irmão, qualquer ventinho te derruba? Qualquer ventinho te tira do caminho? Você é alguém que faz isso? É porque Deus ainda não está em primeiro lugar da sua vida. Porque quando Ele estiver absolutamente em primeiro lugar da sua vida, tudo vai entrar em harmonia. Quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, nós encontramos paz no nosso espírito, nós descansamos, nós sossegamos. Eu tenho notado isso, irmãos, como tem sido difícil pastorear nesses dias. Porque as pessoas, elas estão à busca de alguma coisa, elas estão na busca de algo que nunca vai preenchê-las. Abraão, em segundo lugar, ele não dependia de nada e não dependia de ninguém dessa vida. O que eu quero dizer com isso, em segundo lugar? Ele vivia livre. Abraão não dependia de ninguém nem de nada. Mas ele sabia amar a sua família. Perceba, irmãos, cuidado aqui, que aqui é uma coisa muito perigosa. Talvez você veio de uma criação onde foi muito mimado e muito mimada. Então tudo gira ao seu redor. Sabe o que é uma pessoa narcisista? Uma pessoa narcisista, ela é um buraco negro, que tudo gira ao redor dela, ou dele. Tudo tem que ser feito conforme a vontade dessa pessoa. Uma pessoa narcisista, você não, por mais que você faça para ela, você sempre está devendo, ou para ele. Porque ele foi criado de uma forma, eu gosto de dar o seguinte título, é a síndrome da Cinderela. Ou quem sabe, no caso de homens, é o síndrome do Peter Pan. Vive numa ilusão, nunca cresce. Porque o mundo gira ao redor dele ou dela. É verdade, e isso é um problema. E por que acontece de pessoas se tornarem narcisistas, ou seja, contemplando as suas próprias virtudes e tudo girando ao redor deles? A gente não sabe explicar, os psicólogos que vão explicar. Uma coisa é fato, existem pessoas narcisistas. Assim como existem pessoas que são megalomaníacas. Elas usam do outro para atingir os seus ideais. Ou seja, elas precisam de um ideal, então elas agradam as pessoas, bajulam as pessoas e tratam bem. Mas no momento em que a pessoa não faz mais o que ela quer, o que ele deseja, ele morde aquela mão que o alimentou durante toda a vida, ou aquele braço que o ajudou. Por quê? Porque é uma pessoa megalomaníaca. Ela tem um senso de grandeza que não cabe. E aí talvez você diga assim, mas isso só acontece com ricos. Não, pessoas pobres. Pessoas pobres. Mas também tem o outro lado. Qual que é o outro lado? É o lado de uma pessoa que também, muitas vezes, não teve uma boa criação. Não teve um pai amoroso, uma mãe amorosa, não foi bem criado, não foi bem criada. E essa pessoa também tem problemas profundos, muitas vezes, quando cresce. Porque ela tem o que? Uma baixa autoestima. Então é uma pessoa que contrai, ao mesmo tempo, muitas viroses. E ela tenta agora agradar todo mundo. Porque um dia, ela nunca agradou o pai nunca se teve como se diz, o pai, ela nunca se viu agradar o pai ou a mãe. O pai e a mãe sempre foi um monstro na cabeça dela, e essa pessoa tem um déficit de atenção. Então ela tem que viver agora, depois que ela cresce, como? Querendo agradar todo mundo, e essa hipersensibilidade também é uma doença, porque, irmão, ninguém vai agradar todo mundo. Ninguém vai agradar todo mundo. Então perceba, a gente sai ou de uma baixa autoestima, ou vai para uma vida egoísta ao extremo. Mas Abraão, o que eu quero destacar aqui nesse segundo ponto com Abraão? Abraão era alguém que não devia nada para ninguém, a não ser para Deus. Mas ao mesmo tempo ele fazia o seu melhor na vida. Cuidava da sua esposa, cuidava dos empregados, cuidava de cada um, honrava o seu líder Melquisedeque, sabia viver em harmonia, ou seja, ele não queimava etapa, não era porque ele era grande. Guardem essa expressão, irmãos, ele vivia aqui quase como um Estado-nação, uma nação-estado, Abraão, mas ele sabia honrar o seu líder espiritual,
Ele não era uma pessoa sozinho. Deus falava com ele, sim. Deus quis usar ele para fazer dele um povo. Mas ele não era autossuficiente. Ele precisava das pessoas. Ele amava estar com as pessoas. Ele não abandonava as pessoas. Ou seja, ele sabia caminhar em equilíbrio. Ele não ia para esses extremos. Cuidado com esses extremos, meus irmãos. Quando eu falo nesse segundo ponto, Abraão não devia nada para ninguém, eu tenho notado também nos nossos dias. Quantos são os cristãos que dizem assim, eu não dependo de ninguém. Eu não dependo de marido, não dependo de esposa, de filhos, nem de pastor, nem de igreja. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Isso é uma aberração. Abraão não era assim. Abraão não era assim. Abraão dependia, sim, das pessoas que estavam no lugar dele. Só que quando eu falo que ele não dependia nada de ninguém, é nesse sentido. Abraão não devia nada para o outro. Ele fazia tudo o seu melhor. Ele não vivia devendo. Vem cá, você se sente que sempre está devendo algo para alguém? Você sente que sempre está devendo algo para alguém? Você sempre está devendo para sua esposa, você sempre está devendo para o seu marido, você sempre está devendo para o seu patrão, você sempre está devendo para o seu país, você sempre está devendo para a igreja, para o irmão, para o líder que te cuida de você, para o seu pastor? Tem alguma coisa errada aí. Você, lembra qual foi o meu primeiro ponto? Deus bastava para ele. Viva essa fé, irmãos, viva essa fé diante de Deus. Quem te salvou, quem te remiu, quem te transformou, é a Ele que você deve todas as coisas. Isso aqui parece muito simples, muito tolo, mas não é, meus irmãos. As pessoas têm uma culpa dentro de si. E muitas vezes nós pastores, viu? Porque a igreja cobra a gente. A gente é cobrado também, porque se você não fizer o que o irmão quer, o que a irmã quer, ela vai para outra igreja. Entendeu? E aí a gente fica numa corda bamba. Não, eu tenho que falar o que o irmão quer ouvir, porque se eu for dar uma cajadada, eu tenho que dar uma cajadada meia, sabe assim, meia devagarzinho, assim, porque se eu for um pouquinho mais forte, a igreja, a ovelha bele. E se ela belir, os outros vão belir. E aí o pastor já é mal visto. Perceba, a gente fica numa dívida que não acaba nunca. Meus irmãos, quem está na promessa não deve nada a ninguém, ao não ser aquele que nos remiu. Seja liberto dessa culpa. Seja liberto disso. E agora deixa eu te perguntar aqui com toda honestidade. Sejamos honestos. As pessoas nos devem ou não nos devem? Muitas vezes na vida. Vamos lá. Eu quero que você responda no seu coração. Lá no fundo. Teu filho não te deve? Tua filha não te deve? O irmão que você ajudou, que você treinou, aquele discípulo que você cuidou, no fundo, você não tem um sentimento de que fulano te deve? Mamãe, papai, que cuidou tão bem dos filhos e os filhos não sabem nem dar um bom dia, um abraço. No fundo, você não tem um sentimento de que as pessoas te devem? Por quê? Porque muitas vezes, por que a gente se perde nisso? Porque muitas vezes a gente fez algo para o outro e a gente espera do outro. No fundo, por que as pessoas acabam nos devendo? É porque eu fiz algo, ou seja, eu cuidei, eu investi, eu dei o meu tempo, eu dei educação, eu sou autoridade sobre ele, eu sei mais do que ele. Ora, como ele não me obedece? Então perceba, a gente vive essa relação que os outros nos devem. Ora a gente tem uma dívida impagável, que é uma doença, e ora tem também uma dívida dos outros, que também os outros pagam para nós, e a gente continua achando que o outro nos deve, porque não nos obedece, e que se me obedecer estaria firmado na promessa, porque, em outras palavras, a gente se perde aqui demais, meus irmãos. O que Abraão está nos ensinando? Que ele não devia nada para ninguém, e ninguém devia nada para ele. Em outras palavras, aprenda a partir de hoje a ter essa vida liberta. Porque quem vive para Deus, verdadeiramente, ele aprende a amar a Deus sobre tudo e para sempre. E ele coloca a sua vida em ordem. Ou seja, não é porque ele não deve nada a ninguém que ele não vai ser solícito, não vai ser amável, não. Abraão, olha aqui, lembre-se disso, Abraão aqui era um ser humano extraordinário. E como ser humano extraordinário, ele teve as suas falhas, mas ele amava Sara,
ele soube amar Ismael, soube valorizar Agar, soube cuidar depois de Isaac, soube cuidar dos seus empregados, soube cuidar até do seu gado. Ele não tinha um pé como herança, mas ele vivia diante da promessa. Logo, ele não devia nada para ninguém, nem ninguém devia nada para ele, porque ele era liberto. Seja liberto em nome de Jesus, ou de culpa alheia, ou do que os outros te devem, porque isso muitas vezes pode estar te escravizando. Abraão aqui contemplou a promessa, ele não desfrutou totalmente da promessa, mas ele era resolvido, porque essa fé, como Deus espera que tenhamos, gera-nos em nós uma pessoa totalmente resolvida, meus irmãos. Guarde isso no seu coração. Quando nós temos essa fé genuína, nós aprendemos a esperar o quê? Nós aprendemos a esperar o tempo da herança. Ou seja, se ela chegar agora, ótimo. Se ela vier daqui a um ano, maravilhoso. Se ela vier daqui a 100 anos, e a gente não vai estar mais aqui, ou vocês acham que daqui a 100 anos, algum de nós vamos estar aqui? Com exceção daqueles que nasceram agora. Você acha que algum de nós vamos estar aqui daqui a 100 anos? Não tem problema. Abraão era essa pessoa. Perceba, ele era resolvido. Ele vivia Deus o tempo todo, em cada momento, porque ele não buscava a herança, mas ele vivia na promessa. Quem vive na promessa é resolvido. E para eu concluir esse ponto, para a gente ir para as considerações finais, meus irmãos, pare de cobrar o outro. Pare de cobrar o outro. Como eu disse, procure pedir a Deus ajuda. Se você vive a síndrome do Peter Pan, ou quem sabe da Cinderela, todo mundo te deve o tempo todo, o mundo gira ao seu redor, peça para Deus te libertar dessa tolice, filho. Peça, fala, Deus, me ajuda, porque ninguém vai viver como você, e ninguém tem que dar as respostas como você. Por quê? Porque Deus espera de nós o que? Essa individualidade, por isso somos seres únicos, exclusivos e pessoais, e é importante a gente entender isso. Podem ver, meus irmãos, a gente está falando de Abraão, mas não teve um segundo Abraão na Bíblia. Tivemos um Abraão. Ele é único, ele é exclusivo, ele é especial e é um modelo para todos nós. Mas Moisés seguiu nas pisadas de Abraão, mas foi único. Jacó seguiu nas pisadas do seu pai, depois de ter se desviado bastante, mas foi único, ele volta. Ou seja, Paulo é Paulo, Pedro é Pedro, você é você. Seja liberto, viva para Deus. Ninguém te deve nada, mas você não deve nada para ninguém. Ame a Deus sobre tudo. Se satisfaça em Deus sobre todas as coisas. Deixe de olhar para a herança, deixe de olhar para a esposa, deixe de olhar para o marido, para os filhos, para o carro, para a casa. Isso são bênçãos que Deus vai fazer com que você tenha. Seja um ser humano extraordinário, mas se satisfaça com o eterno dia a dia. Durma com o eterno, acorde com o eterno. Trabalhe com o eterno, viva na presença do eterno. E assim, meus irmãos, você vai ver o que é caminhar na promessa. Ou seja, está tudo dando errado. E olha, se aperceba isso. Assim como a vida de Abraão foi única, os embates de Abraão foram únicos, a sua vida vai ser única. A sua experiência vai ser diferente da experiência do seu pastor, que vai ser diferente da experiência do irmão. Por quê? Porque Deus olha para nós e é isso que entra numa das coisas mais maravilhosas da arte da fé. Porque Deus quer se revelar para nós como Pai. E como eu disse, Abraão é um exemplo, inclusive de como se torna o quê? Amigo de Deus. Para eu concluir, quero encerrar com essa máxima. Abraão se tornou amigo de Deus. Será que o que mais você tem desejado na sua vida? É o seu casamento? Não, por isso está dando errado. É porque o seu casamento é mais importante. Você vem para a igreja por causa do casamento. Num primeiro momento, Deus põe o problema para que a gente venha para a casa dele, para que a gente ouça ele. Mas no fundo, o que Deus está querendo fazer conosco? O que Deus está querendo fazer com a nossa vida? Ele quer que a gente aprenda a tê-lo como nosso maior e supremo amigo. Abraão foi amigo de Deus.
E Abraão desejava Deus o tempo todo. Pense nisso. O que você tem desejado? Você tem desejado um futuro de riqueza? Um futuro de grandeza? Não tem nenhum problema você desejar algumas coisas, mas é isso que você tem mais desejado na sua vida? Ou seja, em primeiro lugar não é Deus. São as suas razões? Porque você é uma pessoa sincera, que fala tudo o que pensa. Quem sabe o seu problema é você mesmo. É a egotite, como o Fabiano pregou lindamente quarta-feira. Vive em função do seu ego. A vida não será como você quer. Você nasceu quando Deus permitiu e você vai morrer quando Deus permitiu. Você tem uma vida que Ele te deu para você zelar por um tempo. Abraão desejava ser amigo de Deus e Deus foi amigo dele. Abraão dá um exemplo para nós do que é ser mordomo. Meu irmão, já parou para pensar que você não tem nada? Lembra que eu disse? Ele possuía tudo, mas ele não tinha nada. Ele tinha Deus. Perceba, será que você só ter Deus te basta? Ou ter Deus é muito pouco? Já parou para pensar? Ter Deus te basta, de verdade? Ou ter só Deus é muito pouco? Parece bobeira, mas muitas vezes no fundo é assim que a gente está vivendo. Abraão aqui ensina-nos o que é ser mordomo. Mordomo da vida, mordomo da família, mordomo das posses e mordomo das promessas. Ele não desistiu por nada, nem por ninguém. Ele creu na promessa, se manteve na promessa, esperou na promessa e no tempo de Deus ele viu a herança nascer. Mas sobretudo, eu ouso e afirmo, o maior desejo de Abraão era Deus. Quando o Senhor aparece para ele, nos carvalhos, naquela ocasião escaldante, Abraão serve o Senhor. Eu quero te dizer, será que Deus tem sido o grande tema da sua vida? O grande amor da sua vida? A grande alegria da sua vida? Eu quero orar agora com todos vocês, pedindo, Deus, me ajuda a enxergar essa vida de Abraão como uma vida a ser alcançada, a ser vivida. Porque se você está vivendo os seus problemas, e os seus problemas são maiores do que Deus, é a prova de que você não se converteu ainda. Você pode estar dentro da igreja, você pode estar fazendo a obra de Deus, você pode estar até pregando, mas se Deus ainda não é o seu amigo, ou se você não se basta simplesmente por Ele, é porque ainda o seu coração não é totalmente dele. Entrega Ele hoje para Deus. Diz para Deus, Deus, eu quero ter essa fé de Abraão, aonde o Senhor é o meu tudo. Quero viver uma vida sem dever nada para ninguém, e não quero que ninguém deva nada para mim. Ninguém deve nada para mim, eu quero apenas me satisfazer na Tua promessa e com a Tua presença. Vamos orar. Vai orando agora, meu irmão e irmã, em nome de Jesus. Peça para Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, a ter essa fé como tinha essa fé de Abraão. E me ajuda, ó Deus, a continuar vivendo uma vida como o Senhor deseja, como era o Pai da fé. Pai, em nome de Jesus, eu intercedo pelo Teu povo e me coloco também nessa oração, pedindo, Senhor, me ajuda, Senhor, a viver uma vida a cada dia mais próxima do Senhor, aonde o Senhor seja o grande tema e o grande propósito, a grande herança da minha vida. Que, ó Deus, eu possa seguir os passos desse Pai da fé e que, ó Deus, para a glória do Teu nome, eu possa também, ó Deus, Te exaltar e Te glorificar juntamente com os meus irmãos. Visita os meus irmãos agora, Senhor, que foram ministrados por essa palavra, pela vida de Abraão, esse homem que é o Pai da fé. E, ó Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa vida e nos ajuda, Senhor, a Te dar a primazia, Te dar, ó Deus, a exclusividade do Senhor ser a nossa porção, ser a nossa herança acima de tudo. E, ó Deus, se algumas coisas, objetos, pessoas, ou quem sabe nós mesmos, temos sido a primazia,
Ó Deus, eu te peço que o Senhor possa estar destronando tudo e qualquer coisa, inclusive o nosso ego, que está ocupando esse primeiro lugar. Ó Deus, que possamos, para a glória, honra e louvor do Teu nome, te colocar como o primeiro de tudo. E assim, Pai, que a gente possa organizar a nossa vida como foi Abraão, o pai da fé. Tenha misericórdia dos meus irmãos, tenha misericórdia das minhas irmãs, tenha misericórdia dessa igreja e ajuda-nos a te amar, a te obedecer, a te servir e a se manter na Tua promessa enquanto vivermos. Concede-nos fé, Senhor. Concede-nos essa fé como tinha Abraão. Concede-nos essa obediência como ele tinha, essa perseverança como ele tinha. Nos ajuda, Senhor, a te amar como ele te amava. E, ó Deus, que possamos ouvir do Senhor, que possamos ouvir do Senhor, que estamos nos tornando a cada dia amigos mais leais, mais fiéis a Ti. E que assim, Pai, possamos viver uma vida liberta de tudo aquilo que tenta nos atrapalhar. E que assim, Pai, no Teu tempo e da Tua forma, possamos desfrutar da herança do Senhor. Porque Abraão nos deixa aqui um legado maravilhoso, que vale a pena continuar crendo no Senhor, em todos os momentos, em todas as situações. Ajuda-nos a termos a fé que Ele tinha, e a amarmos ao Senhor como Ele amava, e naturalmente tudo entrará em ordem na nossa vida. Colocaremos o cônjuge no lugar certo, os filhos no lugar certo, seremos dedicados na vida e faremos o nosso melhor, porque saberemos que o Senhor está conosco, e aquele que tem Deus tem tudo, e que isso não é um jargão, mas que isso é uma realidade. Ajuda-nos a termos essa fé verdadeira, abundante, e no Teu tempo, da Tua forma, que o Senhor possa nos fazer desfrutar das Tuas heranças. E se muitas dessas heranças o Senhor reservou para nós, depois da morte, louvado seja o Teu nome. Se muitas das nossas obras formos colher o fruto depois que partirmos nas próximas gerações, bendito e engrandecido seja o Teu nome, porque é isso que é viver pela fé. Ajuda-nos, meu Pai, a olhar para essa pátria superior e para o único e bendito Deus e Salvador, agora e para sempre. É assim que eu oro, é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Recebe essa palavra e que Deus continue falando aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Que Deus continue abençoando muito a vida de todos vocês. Amém. Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Um excelente domingo, meus irmãos. Podem se abraçar e que Deus continue abençoando cada um de vocês. Até domingo.